Vereador Ademir Pestana, nesta quinta-feira, a sessão da Câmara, o Ademir que é presidente de uma SEV que trata do combate às drogas, e hoje, acho que um problema mundial, né? Principalmente o crack, se tornou uma grande epidemia e todos os países sofrem, não seria diferente no Brasil. E aqui ao lado, inclusive, da Câmara de Santos, temos ali uma chamada Cracolândia, onde a polícia, as autoridades tentam combater, mas parece que a droga suplanta os esforços do poder público. A SEV tem o intuito de buscar alternativas de combate ao problema das drogas, Ademir? Então, Augusto, é um problema, drogas é um problema, né? Então nós sentimos hoje exatamente o que foi sentido com o problema da AIDS há muitos anos atrás. Nós percebemos aí que o problema da AIDS era um problema de todos. E o problema das drogas também é um problema de todos nós. É um problema também da sociedade. E como parlamentar, como vereador, a gente andando pela nossa cidade, vendo o crescimento dos nossos jovens, né? E agora as autoridades querendo mudar as leis, né? Internação voluntária, involuntária, espontânea, como talvez se isso fosse uma solução. Claro, em determinados momentos são. Então nós queremos discutir, né? A fé, a justiça, enfim, todos os mecanismos, né? Médico, para que a gente possa evoluir e avançar. E trazer, não só para os dependentes, uma busca para se livrar dessa tragédia que é as drogas, mas também para os pais, né? Para que os pais possam ter alguns caminhos para quando saberem ou descobrirem que seus filhos... Fazer o enfrentamento. Como fazer esse enfrentamento, como cuidar, porque tem pais que se afastam dos filhos, isso é uma doença. Você acha que nós temos, tanto por parte do Estado, por parte do município, programas que fazem esse enfrentamento, Ademir, ou precisamos caminhar mais? Muita gente põe uma cortina, né? Não quer conversar sobre isso. Esse é o grande problema. Eu acho que a gente tem que abrir essa cortina e todos nós falarmos sobre isso. Os pais que têm os filhos com problemas, os usuários também, né? Esses dependentes, tem muitos deles que têm muitas coisas positivas a falar, por que caíram nisso, né? Então a gente vê aí a falta de amor, a falta de carinho, a falta de opção, é um problema social. A gente não sabe o que é. Nós sabemos que a dependência às vezes é tão grande que essas pessoas possam virar bandidos e até criminosos. E é isso que nós não queremos. Nós queremos alertar as pessoas, os pais, para que busquem nos seus filhos o entendimento, o carinho, o amor, porque é um caminho mais fácil de tirá-los disso, né? Eu acho que a questão religiosidade é importante, né? O quesito religiosidade é fundamental. Há uma discussão muito viva quanto à internação compulsória, mas me parece que as linhas de defesa, tanto a favor como contra, estão no mesmo patamar, cada uma defendendo uma posição, né? Alguns casos é irreversível, deve haver imediatamente esta internação. Agora, o sistema público consegue oferecer vagas suficientes? Santos tinha dificuldade em comprar vagas, tinha que buscar em outros municípios. Olha, Augusto, o prefeito, o Paulo Alexandre, está muito preocupado com isso. E através do vice, o psicólogo, o doutor Eustácio, ele tem já se movido em busca de soluções, criar aqui uma ou duas ou mais casas, quantas forem necessárias, para que possa se iniciar um trabalho. Porque a gente se fala muito politicamente, mas na prática essas pessoas não têm onde recorrer. Então o Santos acho que entra numa outra fase, né? Por isso a SEV também vai debater isso. Estamos trazendo também o doutor Eustácio para falar, o psiquiatra Sidney Gaspar também, que é uma pessoa com conhecimento muito grande, um pastor da Cristolândia. A Cristolândia em São Paulo está fazendo um trabalho de fé muito grande, tem que recuperar dos muito jovens. Então nós queremos aliar tudo isso, trazer novos dados, novos ensinamentos e buscar alguns caminhos, né? Para os pais, para esses jovens, enfim, para essas pessoas dependentes, né? Eu coloco isso, por exemplo, aquela involuntária, Augusto, por exemplo, às vezes as pessoas vão ao hospital e fazem lá o seu tratamento e não precisam internar, vão embora. Mas às vezes a coisa é aguda, ela precisa chegar ao hospital, internar, fazer a cirurgia para resolver o problema. O que a gente vê hoje no município é muitos jovens nas ruas que precisam tirar ele desse momento, reciclá-los para que eles possam repensar na vida deles. Não é que vai resolver, mas alimentá-los,
fazer um tratamento, buscar o entendimento para que eles reflitam. Quem sabe a gente consiga salvar dessa maneira muitas vidas. Nós conversamos com Ademir Pestana, ele que está à frente da SEV de combate às drogas, que se reúne no dia 30. É uma audiência pública, vamos dizer, as pessoas podem participar. É uma audiência pública, é aberta. Você tem às 14 horas. 14, 2 da tarde, no dia 30, aqui na Câmara Municipal de Santos. Vereador, são duas profissões, vereador e professor. Igor, não é? A gente achar que hoje vereador não é profissão também é um erro, porque o vereador trabalha às vezes, você deve ter a mesma carga horária de trabalho no ensino e na vereança, ou não? Mais ou menos, mais ou menos. A gente trabalha mais na vereança, porque embora sejam apenas 2 sessões, você tem que garimpar as questões sociais, as demandas sociais, aquilo que querem que você faça, a questão da fiscalização da prefeitura. Então existe digamos, um esforço maior, uma energia a mais e um tempo na questão da vereança. Eu continuo dando aula até por uma questão financeira, uma questão profissional, uma identificação também com meus alunos. Então existe aí uma espécie de arranjo que eu sou obrigado a fazer, tenho que despender energia, né, para conciliar as duas funções. Agora, Igor, você tem tido um trabalho atuante na área da cultura, né? E recentemente nós tivemos o episódio do fechamento do Coliseu, que chamou a atenção de muitos munícipes, não é? E que também abriu a preocupação de outros espaços públicos voltados à arte, à cultura, com problemas. Você chegou a fazer algum trabalho nesse sentido, de pesquisa junto ao secretário? Eu acabei de fazer um requerimento a respeito dessa solução que a Secult vai dar. Ela acabou imobilizando não só a Cadeia Velha, parte dela, como também todo o Coliseu. O Teatro Guarani é um teatro mais modesto, né? O Teatro Municipal também. Então, digamos, a indagação que eu fiz ao secretário Raul Cristiano é qual seria, ou seriam as soluções para esse vazio temporário. Não sei se o caso do Coliseu seria de uma interdição total, talvez uma interdição parcial, algum tipo de melhoria ou benfeitoria conseguisse manter os espetáculos. Ele alegou pela imprensa, pela TV, que reagendou os grandes espetáculos do Coliseu. Só que o Coliseu atende outros grupos, não apenas os grandes. Então eu pedi, e espero, né, ter uma resposta em breve, sobre essa questão dos novos espaços, né, onde serão alocados os artistas, as oficinas, os cursos. Perfeito também. Agora, Igor, você estava me falando do Fundo Nacional de Cultura, é isso? É o Serviço Nacional, que no fim das contas funciona como um fundo. Né? As cidades se cadastram e passam a ter direito a uma verba suplementar anual. Nova indagação minha, a Santos está cadastrada ou não? Se não, qual é a ideia da Secretaria? Porque, afinal de contas, reclamam tanto de verba, tanto de fonte de financiamento, e o governo federal tem uma disponível, pronta, apenas você se cadastrando, organizando os eventos, os espetáculos, o dinheiro vem. Então, o meu requerimento de hoje foi justamente esse. Se Santos está vinculado ao Serviço Nacional de Cultura, se sim, né, qual seria o prazo e qual seria o montante da verba, e se não, qual é o prazo que a Secretaria pretende para fazer esse cadastramento. O PSB tem sido denominado como um partido independente, né? Nem faz parte da base de apoio, mas também não integra a oposição. E a gente tem acompanhado aí debates acirrados de PT e PSDB, basicamente. Inclusive numa das sessões você até criticou, questionou o partidarismo que as discussões estavam tomando, né? Na verdade, alguns acontecimentos chamam a atenção, ou pelas irregularidades, ou pela ilegalidade, ou por problemas, e aí o partido toma a posição de avaliar caso a caso o que
qual será a decisão da bancada formada por você e pelo Furtado? O partido tem essa autonomia. O partido, quando a gente fala independente, que fique bem claro que não é uma posição conveniente ou cômoda. Ao contrário, é a posição de, sempre que necessário, criticar o prefeito, como fizemos nas obras, no atraso das obras que a empresa Termac, né, vem promovendo nos canais 4 e 6, os permissionários procuraram outro colega vereador reclamando dessa demora, e aí eu fui incisivo, né, cobrando do prefeito, cobrando do secretário algum tipo de postura, porque não é possível que você fique 7, 8 meses numa obra que não é tão grandiosa, que não é nada faraônica, e o que é pior, com erros primários de projeto. Então o partido, quando ele sente que a cidade está sendo prejudicada, que a cidade está sendo onerada, que o cidadão está sendo prejudicado, o partido se posiciona de maneira incisiva. Se por outro lado o prefeito age a favor da cidade, a favor dos interesses públicos, o partido aplaude, apoia. Não temos uma posição xiita, somos contra pelo contra. Não, ao contrário. Democrática. Perfeito. Perfeito. Você falou uma coisa do erro de projeto, eu concordo com você. Não dá para admitir uma instituição como uma prefeitura permitir que uma empresa comece uma obra, um projeto, com erros crassos de arquitetura. Né? Não tem o erro do banheiro, que você fica exposto, acredite que você quiser. Se você for usar o banheiro como o projeto está, se você for usar o vaso sanitário, cuidado, porque ao abrir a porta você é visto pelas pessoas que estão transitando pela praia. Quer dizer, é constrangedor, é humilhante e obviamente, é um inadequado. É um erro crasso. É um erro crasso. Porque, afinal de contas, a gente parte da premissa que há pessoas competentes, fazendo o projeto, técnicos capazes, engenheiros suficientemente bem formados para não fazer uma obra assim. Uma bobagem. Né? Pois é. Eu não queria dizer não precisa nem, você falou. Não precisa nem ser engenheiro, né? Não. Acho que meu filho no 5º ano de engenharia civil faria melhor. Quero agradecer aqui o professor Igor. Vou liberá-lo para a sessão aqui na Câmara de Santos. O vereador Stanislau tem se destacado junto com a Adilson Júnior como a oposição da casa, né? Na verdade, uma oposição bastante tranquila, porque se baseia no que acaba acontecendo de errado na cidade e, na verdade, apontando os desmandos ou mandos que, porventura, não estejam de acordo com uma cartilha que, porventura, o senhor tenha adotado, né? E, no caso aí, os aluguéis me parece que têm lhe dado dor de cabeça, é isso? Então, nós fizemos requerimento já em fevereiro, perguntando sobre o aluguel de um imóvel no Gonzaga para que fosse aberta lá a nova unidade básica de saúde daquele bairro. Exatamente. Não recebi a resposta desde fevereiro, quando foi feito, e hoje foi matéria num jornal de grande circulação da cidade, a Tribuna, mostrando que efetivamente o imóvel, em que pese, segundo a administração anterior, está praticamente pronto para o uso, a atual administração diz que ainda vai ter que fazer uma nova reforma. 500 mil. 500 mil, quer dizer, o dinheiro público ele está sendo muito mal gasto nesse setor de obras. Tanto que hoje eu fiz um requerimento convocando os 2 secretários de Infraestrutura e Obras e Serviços Públicos para que eles venham à Câmara para justificar como é que pode uma quantidade tão grande de próprios municipais ou próprios ou alugados com serviços municipais estarem numa condição tão precária de utilização. Não houve manutenção, não há plano preventivo, as obras começam e são interrompidas porque os projetos são mal feitos. E acrescento, eu fiz um requerimento há algum tempo perguntando sobre o projeto de incubadoras de empresa, recebi a resposta que no ano de 2012 não foi incubada nenhuma empresa, em que pese também ali um aluguel mensal, 2 funcionários, infraestrutura de funcionamento, e a notícia que nos mandam até o início desse ano é que nada mudou. Então, fazendo uma conta rápida, só com essa UBS fechada e a incubadora de empresas que não incuba nada, nós temos em torno de R$42 mil por mês jogados pela janela. Stanislau, a gente vive um momento que desde o início do ano se apontou que a cidade de Santos vivia uma crise, não é, financeira, que a gente chegou até a ouvir que o município estava quebrado, né? A situação tanto é que refletiu na discussão do aumento salarial. E agora você está fazendo uma pequena conta de um momento que você identificou e, na verdade, que ficou para todos os munícipes uma questão: como pode um imóvel ficar fechado tanto tempo sem utilização?
E eu vou além, viu, Augusto? Eu acho que é também uma falta de vontade até política da cidade de se articular melhor com o governo federal. Hoje eu estive na Assembleia Legislativa do Estado, o Ministério da Saúde apresentou lá para todos os deputados estaduais, para os prefeitos do Estado que estavam lá, e hoje existem linhas de financiamento através do PAC e do Ministério da Saúde muito fáceis. Aliás, prefeito, até o dia 30 de abril estão abertas as inscrições para reformas de UBS. O Ministério da Saúde, sem nenhuma burocracia, dá todo o dinheiro para reforma, edificação. Então, considerando que 500 mil que Santos iria gastar então nessa UBS? Não é necessário. Se Santos fizer um projeto bem feito e mandar para o Ministério da Saúde, essa verba federal vem para Santos. Até o dia 30 de abril. Até o dia 30 de abril. O vereador José Lascani, eu estava conversando com ele antes do gravar aqui no programa Bastidor. A base não tem só, não se defende, também tem notícia boa, né, Lascani? É claro que tem. O prefeito Paulo Alexandre, eu tenho certeza que nesse segundo semestre ele irá implantar todos os projetos do seu governo, mas atualmente ele já está reestruturando. Foi enviado no dia de hoje um pacote de 3 projetos de lei complementar, que são o abono dos servidores públicos municipais, o repasse à CAPEP e a cesta básica aos servidores. E eu solicitei em plenário, que foi acatado, a pedido do governo, que fosse feito com urgência. Então, tanto a Comissão de Justiça e Redação, como a Comissão de Finanças e Orçamento, vão emitir parecer conjunto para que seja aprovado e seja feita uma folha suplementar para que eles possam receber. A vantagem da folha suplementar é que, como é retroativo a fevereiro, não irá incrementar muito o salário que seria abocanhado em parte pelo imposto de renda. A folha suplementar atenderia ao mês de fevereiro, é isso? Não, atenderia de fevereiro até este mês de abril. Então, seria fevereiro, março e abril. Se fosse com a folha normal, acrescida esse valor, poderiam, em muitos casos, entrar numa nova faixa de incidência do imposto de renda. Lascani, deixa eu mudar de assunto. Teve uma audiência pública na Associação Comercial que tratou da chegada do VLT, não é? Essa audiência pública discutiu alguns aspectos, muitos pontos ainda estão nebulosos no sentido de esclarecimento, até porque é um amplo projeto. Mas eu percebi nesse dia, na apresentação do VLT, que há uma preocupação da população quanto o traçado que o VLT vai exercer e os impactos que vão ocasionar na infraestrutura da cidade, não é? Esse projeto, ele passa pela Câmara, você que é um conhecedor profundo aí dos meandros, ele passa pela Câmara, o projeto do VLT? Como trata-se de mudar o projeto, qualquer projeto macroviário, terá que passar pela Câmara para ser aprovado. Essa preocupação quanto ao traçado é da população, é do prefeito, é dos vereadores e procuraremos achar uma solução que seja, de uma certa forma, agradável para todos os setores. Que o VLT, uma vez em funcionamento, é extremamente útil para a Baixada, sem dúvida, mas nós não podemos prejudicar também com o traçado um segmento particular da população, porque todos têm que ser respeitados. O vereador Stanislau, nós gravamos com ele agora há pouco, ele estava reclamando, Lascani, que 5 minutos é muito pouco para poder expor todo um pensamento político, as discussões. Você foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver o regimento. Não dá para aumentar o tempo, não, Lascani?
esse tempo ele era de 10 minutos por vereador. E não faz muito tempo não, fazem 5 anos. Aí houve uma reunião dos vereadores que disseram o seguinte: se der 10 minutos para cada um, só fala metade da Câmara. A outra metade não consegue se pronunciar, às vezes em assuntos importantes. E chegaram à conclusão que é melhor 5 minutos. Eu tenho uma outra ideia, que antigamente, há muitos anos atrás, antes dos 10 minutos, tinha 5 minutos para o pequeno expediente e levavam a duração de 1 hora. E 5 minutos para o grande expediente. No pequeno expediente, o que se fazia? Eram discursos políticos, votos de congratulações, pesar. E no grande expediente, requerimentos, projeto de lei complementar. Era numa época que tinha os grandes oradores. Era o Fernando Oliva, Noé de Carvalho, Rivaldo Justo, Roberto Bonavides, o Adelino Rodrigues, Edmur Mesquita, Maria Ângela Duarte, Maria Lúcia Prandi. Não é saudosismo, mas Sueli Maia, mas eu gostaria que fosse daquele jeito. Eu concordo com você, porque na verdade o vereador também, às vezes, ele carece de um tempo para a discussão política, né? O debate político, que acho que até preenche um pouco a função do vereador. Não só, lógico, legislar, defender o munícipe, trazer as demandas, mas a discussão política faz parte do... Então, só para esclarecer quem está nos assistindo, eles poderiam perguntar, no pequeno expediente, quem não tivesse assunto para falar e tivesse escrito. E ele dava a vez, em vez de consumir 1 hora, se consumisse 40 minutos, não ficava o intervalo de 20 minutos, iniciava imediatamente a ordem do dia. Muito bom, conversei com o vereador Lascani, que nos deu uma aula hoje legislativa. Obrigado, viu, Lascani? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E o programa passa às 11h30 da noite. De amanhã. O programa Bastidor continua aqui na Câmara de Santos. Eu vou encerrar o programa de hoje com o presidente da Câmara, o vereador Sadal Nakai, que tem demonstrado um interesse público muito grande, tem acompanhado problemas da cidade que não só afetam a Câmara Municipal. Você tem sido um dos interlocutores no problema dos moradores do Ilhéu Alto, não é? Quanto à reintegração de posse do ano passado, e a regularização vem caminhando, e que com certeza um desgaste muito grande nessa zona. É verdade, Augusto. Eu até aproveito a oportunidade para informar a população e até os moradores do Ilhéu Alto que colaborem com este processo nesse momento, porque falta muito pouco para que haja um encaminhamento final de regularização do conjunto habitacional. Então é importante o entendimento nesse momento dos moradores que desocupem as áreas que foram ocupadas de forma irregular, que não constam no projeto do CDHU e que consequentemente impedem que a prefeitura regularize o projeto urbanístico, que é condição para que o CDHU possa cumprir uma ação que foi impetrada pelo Ministério Público e que determinou uma reintegração de posse no ano passado em áreas de comércio que foram ocupadas irregularmente. Então, que eram as lojinhas que as pessoas acabaram criando, não foi isso? Isso, exatamente. Pelo fato de não ter sido no primeiro momento contemplado áreas de comércio no projeto, os moradores acabaram criando áreas de comércio em áreas irregulares. É lógico que é muito importante para a população que mora naquele local, já que há uma distância do Ilhéu Alto para qualquer ponto de comércio abaixo do morro,
mas que nesse momento é muito mais importante que haja uma regularização do conjunto habitacional e que eles passem a tomar posse de propriedade das suas unidades de habitação de forma correta, criem seus condomínios e lá estabeleçam as regras de convivência juridicamente amparadas. Até para poder desenvolver outros projetos, né, a gente sabe que a documentação regular permite outros investimentos. E quando há empecilhos jurídicos, isso acaba barrando, né? É verdade, principalmente pela questão da legalidade de convivência, porque há, por exemplo, determinados moradores hoje que não pagam as suas cotas de condomínio, de água, isso gera uma reclamação muito grande da população. Então, havendo a regularização do projeto e o condomínio tendo o seu amparo legal, as unidades que não colaborarem nas suas cotas, elas poderão sofrer sanções tanto do condomínio quanto depois medidas de ações judiciais. Então, está num processo de finalização e vai ser muito importante este marco, que inclusive com a participação deste governo já, fazendo legislações fundamentadas na regularização fundiária que foi aprovada no ano passado, essa legislação, há amparo para o prefeito fazer projetos de lei específicos que aprovem o projeto arquitetônico do conjunto, já que é um conjunto de interesse social, para que possa beneficiar esses conjuntos que há muito tempo estão em litígio para aprovação e, consequentemente, levando aí um prejuízo aos moradores. Esse é um avanço muito grande, né? Toda a regularização fundiária deve ser valorizada pelo desgaste, né? Quando há todo esse trâmite. Você tem acompanhado a discussão com os moradores, com a comissão de moradores, você tem recebido, ido até lá? Eu me propus junto com o vereador Dionísio Aguiar Boquinha no ano passado, nós fazermos a mediação de conflito, já que existia uma medida judicial para a Polícia Militar fazer a reintegração de posse, que seria muito desgastante para a população e não teria necessidade. Então, sentamos uma mesa, trouxemos o CDHU, a Prefeitura, a Coab, para que se fizesse um cronograma de desocupação amigável que está concluindo nesse momento. E concluindo nesse momento exatamente com a colaboração dos moradores para desocuparem pacificamente as áreas que foram principalmente de estacionamento e de comércio. Tem um barzinho ali na chegada, né? Tem vários estabelecimentos comerciais que precisam ser regularizados, até para não ficar uma coisa em descompasso com outros que estão regulares. Sadal, muito obrigado, viu? Parabéns aí pela sua condução na Câmara de Santos, né? A gente sabe do tamanho da responsabilidade, parabéns. Obrigado, Augusto, obrigado a todos os espectadores do programa. Muito obrigado. O programa Bastidor encerra aqui esta sessão da Câmara de quinta-feira.